Fala, nação rubro-negra, fala, torcedores, beleza? Pessoal, grande vitória do Flamengo hoje contra o Cruzeiro. Um Flamengo que está sofrendo demais com os desfalques pela Copa América e também pelas contusões habituais, né, que todo clube tem. E o Flamengo agora vence novamente, vinha de uma derrota para o Juventude na quarta-feira, na quinta-feira na verdade, porém hoje venceu um Cruzeiro que vendeu caro essa derrota. Achava que o jogo ia ser realmente difícil, como foi. Achei o Cruzeiro até melhor em alguns momentos do jogo, mas no final das contas o Flamengo venceu, continua líder do campeonato e continua vivo nessa fase Copa América, onde perdeu 5 jogadores e o Pulgar já volta na próxima rodada, ou pelo menos para o domingo, né? Uma vez que o Chile foi eliminado. Já o Uruguai, pelo que está jogando e pela fragilidade dos outros times, se não for campeão, bem provável que chegue na final. É isso aí, pessoal. Aqui vamos trazer um corte do Linha de Passe da ESPN para falar um pouco sobre esse Flamengo 2, Cruzeiro 1. Vamos pro vídeo, pessoal. Lembrando, né? Créditos do vídeo na descrição aqui do nosso vídeo. Grupo Disney, canal ESPN. Vamos ver aqui o corte, depois a gente vamos falar um pouco mais do jogo. Vamos lá, galera. Flamengo 6 jogos na data FIFA, 13 pontos, hein? Uma derrota, um empate nesse período e mais uma vitória hoje contra o Cruzeiro, se recuperando da derrota do meio de semana. Tá boa a campanha do Flamengo mediante o remendo que o Tite está tendo que fazer nessa equipe aí durante esse período, né, Birner? Agora sim, na expectativa, por favor, fala tudo que você não falou na redação. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zé, professor Paulo Calçado. Professores, ali ao lado catedrático da nossa mesa. E aqui o povo do samba. É o mestre nisso também. Professor de verdade, esporte. É esse aqui do meu lado. Meu boa noite. Isso é o verdadeiro. Eu acho que pro modo sobrevivência dessa fase Copa América é uma campanha muito boa. Pois é. Muito boa. Um adversário dificílimo hoje. Porque pressiona o Palmeiras pro clássico de amanhã. O jogo de hoje era um jogo duro. Não dá para falar que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem, mas tem dificuldade de conseguir pontuar fora de casa. Essa é uma daquelas coisas que não é tão fácil assim a gente conseguir achar um motivo. Porque se o time caísse de rendimento fora de casa, o time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Sim. Um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. E eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol, né? Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, são 13 pontos elogiáveis e uma vitória importante e difícil desse clube, que é um dos principais candidatos ao título da competição. É verdade, foram jogos difíceis. Teve o jogo contra o Bahia, que o Flamengo conseguiu vencer. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo conseguiu vencer também. É uma sequência e teve jogo que o Flamengo não conseguiu jogar com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. E hoje ainda foi melhor na bola aérea do que foi no último jogo, que complicou bastante o time. Exatamente. Então, realmente elogiado. Você falou, não dá para cobrar, mas quando os resultados começam a aparecer e a gente começa a ver em campo essa equipe com todas as dificuldades, mas conseguindo se superar, acho que tem que encher a bola, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Abraço a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Eu acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol, mostrando o jogo. Em vários momentos. Mostrando boas transições, mostrando ser um time mais compacto do que até em outras vitórias, em outros momentos, nesse começo, já não tão começo de ano, mas nesse meio ano que já foi. E eu queria fazer um elogio, aproveitar esse destaque final, para fazer um elogio ao bom futebol que nós vimos em 2 partidas hoje. São Paulo e Bahia. Sim, vamos falar daqui a pouco desse jogo também. Uma ótima partida da qual nós vamos falar, assim como foi Flamengo e Cruzeiro. Um jogo lá e cá, um jogo que não parava, um jogo de um nível
A minha mulher, Patrícia, costuma falar assim, né? Por que no Brasil não tem aquela intensidade dos jogos, por exemplo, da Premier League? Sim. E hoje ela não reclamou, como boa São Paulina que é, mas também porque o jogo fluiu. Hoje fluiu o jogo, inclusive, dos derrotados. O jogo do Bahia e o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o gol do Flamengo no momento em que estava muito bem na partida. E quando você vence um jogo, um adversário desse nível, da maneira como venceu, como aconteceu com São Paulo e como aconteceu com o Flamengo, que é o nosso tema de agora, temos sim que encher a bola, como você falou. É isso. Uma tarde de muito bom futebol. Estou satisfeito de bom futebol nessa tarde. Hoje foi agradável de assistir, sim. O Eugênio estava chamando a atenção para mim no primeiro tempo o Gerson, né? Uma figura importante nesse meio do Flamengo. E assim, quando o time está com essa característica que a gente fala, essa coisa do time meio esfacelado e tal, principalmente ali no meio, não? Dificuldade. É fundamental que o Gerson esteja no seu bom nível. E hoje acho que mais uma vez ele entregou bom futebol, né? É um dos destaques do jogo, o Gerson, né, Eugênio? Sim, um dos destaques, não só desse jogo, como desse período do Flamengo de Copa América, né? Porque ele, justificando o apelido que ganhou da torcida, de Coringa, ele joga em todas. Ele, antes da Copa América, estava jogando mais aberto pela direita. Com a saída do De La Cruz, passou a jogar como um segundo homem por dentro. Nos últimos jogos, o Tite começou a perceber a necessidade de colocá-lo mais avançado, na função ali que, teoricamente, é a do Arrascaeta no time. Hoje ele começou mais atrás e, no intervalo, com a necessidade de reforçar a marcação no meio de campo, ele tira o Lohan, adianta o Gerson para colocar ali o Léo Ortiz. O Gerson é uma figura fundamental, até interessante, porque ele teve um problema muito sério no início do ano, no rim, operou, ficou um tempo parado, e talvez isso tenha possibilitado que ele chegasse a essa época do ano com menor desgaste de temporada do que outros. Se ele estivesse jogando intensamente desde janeiro, que é quando começam os campeonatos, talvez ele estivesse um pouco mais desgastado agora e não estivesse aguentando essa pegada que tem sido jogar no Flamengo. Porque, em função de todos os desfalques, jogadores como ele têm que jogar 90 minutos. Então, ele vai batendo, vai correndo e carrega o time nas costas e tem jogado muito bem. Mas acho que até um pouco mais importante que ele tem sido esse cara que está atrás de você aí, o Quem Pedro. é que está atrás de mim aqui? Deixa eu ver. Pedro. O Pedro. Sim. E o Pedro, de certa forma, o Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. Óbvio, né? São 5 jogadores diretos. Mas poderia estar mais prejudicado se o Pedro tivesse sido convocado para a Copa América. Que muita gente acha que ele deveria estar lá. Sim. Eu, por exemplo, acho que falta um jogador de área na seleção brasileira. E o Pedro seria uma convocação plausível, né? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele já foi para a Copa do Mundo, né? Como reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Poderia estar. Então o Dorival, de certa forma, ao não convocar o Pedro, fez um grande favor para o Flamengo, porque o Pedro está jogando muita bola. Não só fazendo os gols, como também atuando como armador de jogadas. Já deu. Como foi pro Luiz Araújo hoje. Agora ele seria o jogador da equipe até o momento. No campeonato. Hoje, no primeiro tempo, ele armou uma jogada sensacional ali pro Lohan, aí passa por ele, aí chega no Luiz Araújo que finaliza para fora. E a jogada do segundo gol, que daqui a pouco a gente vai entrar em outras discussões, né? É um cruzamento da direita, numa jogada que ele articula. Ele volta, faz o pivô, gira, estica na ponta para o Wesley, que cruza, e do outro lado acontece toda a situação. Na verdade, não é a jogada do gol, não. É a jogada que seria o pênalti que foi anulado. Tá? É uma outra jogada, que eu estou confundindo com o lance do gol. Lucas. Tá. Seria o pênalti que foi anulado, mas ele participa da orquestração da jogada. Então, de certa forma, o Dorival, eu acho que ele não convocou ninguém do Flamengo, sabendo que o Flamengo seria muito desfalcado pelas outras seleções, para não ficar muito pesado. E nisso ele acabou fazendo um grande bem ao Flamengo. É claro que também essa campanha se deve ao elenco que o Flamengo tem. Claro. Não é à toa, né? O Flamengo ficou, por exemplo, sem volante. O Tite adaptou o Léo Ortiz ao meio-campo e ele está jogando muito bem. Deu certo. Né? Deu certo. E aí ele vai encontrando as soluções. Teve jogo que não tinha lateral esquerdo, ele botou ali o Léo Pereira, quebrou um galho bem, o Flamengo foi bem. Então eu acho que... E outra... Muitos dos garotos da base, quando entram, dão respostas. Então o Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Tá aí, Calçade. 24 gols pelo Flamengo em 2024, Pedro.
É uma média de 1 gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Aliás, a média do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, né, jogos, é uma média praticamente aí de 1 a cada 2 jogos. E dependendo da situação, porque Gabigol, acho que daqui a pouco a gente fala disso também, acho que o Gabigol talvez nem atue mais pelo Flamengo esse ano, não sei, a situação toda me parece que está encaminhando para a saída pode falar, dele. mas quando chega o Tite, ter um centroavante então ajuda muito, e os zagueiros também agradecem muito, os laterais também agradecem muito a chegada do treinador. Exatamente, e o Pedro aproveitou muito bem essa oportunidade, já vinha sendo dada a ele, o ano passado dele já foi muito bom, ele aproveita a oportunidade, faz essa quantidade de gols e pode até passar o Gabigol aí em número de gols, olha só, ainda esse ano, quem sabe, vamos ver, né? Boa noite. Boa noite, Calçade. A todos. O Pedro ele acaba redefinindo a situação do Gabigol, porque o Gabigol ele é uma situação contida, né? Se fosse o Pedro está vacilando, não está marcando, mas o Tite está preferindo o Pedro, aí o Gabigol ia virar um caso enorme para o Flamengo. A questão é que o Pedro não dá nenhuma brecha. Então ele separa o caso Gabigol. O Gabigol continua sendo um caso importante para o Flamengo resolver, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Pedro faz a parte dele como se nada existisse. Não está sofrendo a pressão, ele está resolvendo os problemas do time e tem 24 gols aí na temporada. Então o Pedro está cumprindo, fazendo a parte dele. Claro que, para falar do jogo especificamente, a Copa América é isso que todo mundo imaginava, né? Sobreviver, isso vale para todo mundo, que teve jogador convocado, como sobreviver a esse período para quando os jogadores voltarem, você conseguir disputar o título para as equipes que têm um nível alto como tem o Flamengo. E a adaptação, para mim, é a marca do Flamengo que está sobrevivendo no Brasileirão. Sim. A adaptação é um Flamengo que que é muito intenso, mais do que o time principal, quando tem De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha. É um Flamengo, aquele Flamengo tem tanta qualidade que em alguns momentos um ou outro dá uma largada e... Você concorda que o time marca mais com esses jogadores? Porque assim, aqui eles sabem que se não tiver... O melhor time é aquele, mas... aqui eles sabem que se não jogar no máximo. Não entrega para o outro Flamengo a disputa do título. Então é um Flamengo com uma característica, na minha opinião, né, que há muito tempo não se via, embora não seja o time principal. E quando eu digo que é adaptação, foi o que o Tite fez hoje. O Tite começou com Alan, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Bruno Henrique, Pedro. E o Matheus Pereira recebendo a bola no meio de campo, que ele é um perigo, né? Ele perde a bola do gol que o Flamengo marca o primeiro, mas ele também é um cara que aparece. Para mim, até o momento, o melhor jogador do campeonato. O que faz o Tite? O Tite, no segundo tempo, ele traz o Flamengo para trás. Ele puxa o Flamengo para tentar jogar no espaço. Ele vem com o Léo Ortiz no lugar do Lohan. Então ele tem Alan e Léo Ortiz no centro do campo. Tenta tirar o espaço do Matheus Pereira. Abre o Gerson, onde o Gerson vinha jogando. E eu jamais imaginaria assim, que ele vem com o Luiz Araújo por dentro. Foi. Por quê? Porque ele traz o Flamengo para jogar na velocidade do mais veloz ali ao lado do Bruno Henrique. Então ele cria pelo centro uma rota para chegar no gol e trazendo o Flamengo, puxando o Flamengo para dentro da área. Quer dizer, com aquele Flamengo que a gente conhece, original, é difícil fazer isso. Você vai trazer o Arrascaeta, o De La Cruz, todo mundo para cá e falar, vamos esperar. Tem muitas outras coisas que esse não tem, mas isso Flamengo não dá pra fazer. É o da adaptação. E essa adaptação, bom, ele venceu o jogo assim numa jogada depois da bola parada, sim, mas deu certo. É recurso, mas dá o certo. Flamengo, assim, lá pra isso. ele muda. Ele muda. E sabe o que eu acho mais assim, elogiável do trabalho do Tite? Que parece que vai passando batido, porque como as coisas erradas não acontecem, fica tudo bem. Não tem mais a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Esquece. Não tem mais problema de diz que diz dentro do CT. Vazou a escalação, tem isso, tem não sei aquilo, diretoria. Isso aparece com derrota, né, o Birner? Oi? Perdeu, aparece logo um monte de coisa. Se encontra um monte de justificativa. Então, mas eu acho que dá para notar que o ambiente está mais harmonioso. Isso é muito claro. E tornar esse ambiente um ambiente mais coletivo era uma coisa essencial para o trabalho do Tite, tanto que ele, creio, aceita o Flamengo ano passado, porque precisava entender o que acontecia ali para
ir preparando, começar o trabalho para que esse ano o clube possa andar em harmonia para lidar com esses montes de percalços que pertencem ao calendário do futebol brasileiro. O excesso de jogos, os gramados ruins, a Copa América e assim, arbitrar. Vou fazer um monte de lista, uma lista aqui de coisas que atrapalham os times mais fortes, que conseguiram ter uma situação econômica mais favorável e souberam contratar melhores jogadores, que no final das contas, infelizmente aqui se aproveita pouco. Então, eu acho que o Tite, quando o Calçade fala sobre adaptação, assim, o trabalho dele é muito bom. O de campo ainda tenho certeza absoluta que não está no nível que ele quer. Mas tá legal, tá legal. É aí que eu quero chegar. Mas diante das circunstâncias, exatamente, perfeito. É possível. Mas você falou uma coisa importante, ele citou o Tite, você citou o Tite, e vocês falando dentro das circunstâncias. Pergunta é justamente, porque já teve corneta, né? Esse ano já teve corneta. Mas o trabalho está bom, não está no nível que ele quer ainda. Vacilou. Mas, assim, vacilou que eu falo. E vacilou, né? Nesse momento onde mais precisa da figura do técnico, estou falando do campo, tá? Estou falando do campo, onde você mais precisa, onde o time está esfacelado. Não que o Flamengo tenha um elenco horrível, ao contrário disso, um elenco maravilhoso. Mas muda muito a característica de jogo. Muda muito a característica de jogo. Eu sei onde você vai chegar. É nesse momento onde mais que o Tite está realmente mostrando mesmo. Ele já foi criticado com o time principal. Isso. Porque a expectativa é... Lá em cima. Lá em cima. E a expectativa com o time principal, com o dinheiro do Flamengo, é sempre que jogue algo parecido àquele Flamengo Jorge Jesus. Tá? Isso aí vai sobreviver durante muito tempo. Já estamos falando de 2019. Isso é uma coisa curiosa, porque a expectativa é essa, mas ninguém cita mais a comparação. Mas a expectativa é essa. É porque é o seguinte, o Flamengo, a ideia que se criou é que o Flamengo, com a sua capacidade de contratar jogadores no mercado, sempre vai ter o jogo mais bonito, mais intenso e avassalador do futebol brasileiro. Aí vem o Tite, que é um cara muito cuidadoso. Os times do Tite, geralmente, são os times com a menor quantidade de gols tomados. E isso é característico do trabalho dele. Então, é um pouco diferente. Como este Flamengo perdeu aqueles jogadores para a Copa América e a expectativa é de sobrevivência, hoje se olha para o trabalho de outro jeito. Isso. Porque ele está conseguindo controlar Seu ponto. com o que ele tem. E que o que ele tem ainda é muito perto Mas eu acho da até maioria. que, pela percepção da necessidade, que já foi dito aqui, né? De entregar o campeonato, quando voltarem os jogadores que estão fora, num bom nível, me parece que o time está jogando, está esticando mais a corda do que estava antes, em termos físicos. O time está se doando mais. O grande problema do Flamengo antes desse período é que dava a impressão em vários jogos, inclusive de Libertadores, que o Flamengo no segundo tempo puxava o freio de mão e vamos tocar essa bola para o A gente falou sobre isso aqui várias vezes. Um cara que está muito mais ativo, o Gerson. O próprio Gerson. Para falar dos que ficaram e eram titulares. Porque, claro, quando você tem Alain ou Léo Ortiz no meio de campo, ele é diferente o meio de campo, quando tem a Arrascaeta, Pulgar e De La Cruz. Porém, esse é um time que ele é muito mais rápido, ele não é de tanto controle e é mais vertical. Tanto que o Tite, segundo tempo, puxou o time para ser vertical com o Luiz Araújo. O Lohan é muito mais vertical que o Arrascaeta, por exemplo. Ele vai... muito mais um condutor de bola, mais em direção ao gol. O Arrascaeta é um jogador mais de organização. Então isso muda. O próprio Gerson, quando entra, é um jogador que volta para buscar a bola e o lance do gol. Você pensa, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, tem 3 caras que organizam. E os 3 podem jogar na mesma posição, Ali. que é o chamado ponta de lança, por trás do centroavante ali. A vaga é do Arrascaeta, mas o De La Cruz, por exemplo, jogou na seleção uruguaia na última partida, foi 5-0 contra o Panamá, né? E, eventualmente, o Gerson tem jogado também hoje no segundo tempo. No Flamengo, não é a melhor para ele. É de segundo volante, e assim, pro De La Cruz. Pra você poder aproveitar os outros jogadores também, o potencial dele. Porque é o seguinte, a chegada dele é o melhor do que ele. É melhor ele chegando na área do que ele morando perto da área, que é onde habita o Arrascaeta. E tem uma Mas coisa... olha só a riqueza de potencial técnico, quando você tem 3 jogadores desse nível. Mas como nesse período da ausência dos atletas convocados para a Copa América, o Gerson cresceu, o Léo Ortiz está ganhando cada vez mais espaço. Vai voltar o Pulgar, né? Que o Chile foi eliminado. Pois é, esse volta antes. Ajuda muito, né? Até nisso o Flamengo deu azar, porque até voltar o uruguaio,
vai demorar. E não é só voltar. Né? Como voltam? E como volta. Que condição física volta? O Pulgar já é uma certeza. Agora, parece contraditório, mas é um habitat, um ecossistema aí, mais positivo para o Tite, pelo que é o Tite, por como trabalha o Tite. Naqueles momentos ruins do time, tudo bem, detectava-se, por exemplo, o Gerson fazendo péssimas partidas, mas o foco da torcida era no Tite. O Tite tinha que responder por um futebol maravilhoso que não havia condição naquele momento. Então essa baixada de expectativa foi boa para o Tite. Eu acho que ele consegue uma estabilidade para o trabalho. Quando os reforços voltarem, vai ser uma questão só de encaixe a partir de um time que está jogando numa toada, que é uma toada muito mais próxima daquela que a gente cobrava aqui. E ele deu um espaço obrigatório, não tinha também para onde, não era uma decisão dele, era uma necessidade do calendário do jogo, que é o Lohan desenvolveu mais jogando do que vendo a Arrascaeta jogar. Então, quem entrou no time por essa questão dos desfalques, são os jogadores que eles estão num ritmo que só tem a ajudar. Porque aí ele vai mesclar, e não é aquele jogador que nunca entra, Imagina assim, o tempo do Lohan com a Arrascaeta, ele ganharia 15 minutos, uma partida. Fora que essa é a oportunidade garotão, de mostrar que é uma opção. O cara sabe que o Lohan sabe que ele não vai ser titular com esse time completo. Mas ele se coloca, ele se apresenta como uma opção interessantíssima. Exato. O Wesley também se apresentando como uma opção, ainda mais lá falando de lateral no Flamengo, né? Eu acho que eles estão assim com sangue nos olhos. A própria questão do Léo Ortiz se encontrar aí como volante, acabou aquele barulho do quem é que sai, para Léo Pereira e Léo Ortiz, e o Fabrício Bruno, o que é que faz com o Fabrício Bruno. Tudo isso jogado de volante melhor que o Alan, que é volante. E a gente sabia que ele era bom de saída de bola, né? A gente pensava nele num zagueiro para qualificar a saída de bola. Então tudo seguiu um curso mais natural. Ele fez uma limonada a partir desse limão que é a Copa América. Pessoal, esse foi o corte da ESPN Linha de Passe para falar desse grande jogo Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro na verdade, vitória do Flamengo por 2-1. Gente, o que tá jogando o Gerson e mais do que jogar, né? Ele assumiu definitivamente, né, o time, ele é o maestro do time, impressionante, um jogador que confesso que tenho criticado muito ultimamente, mas parece que vê a Copa América, parece que vê a responsabilidade e ele assumiu e assumiu muito bem. Davi Luiz, Fabrício Bruno, hoje até o Wesley jogou bem. Sem falar de Pedro, né? Pedro sensacional. O Bruno Henrique ainda não voltou a jogar bem, mas hoje já deu umas corridas, já ganhou na velocidade de alguns lances. Então o Bruno Henrique não vai ser mais aquele Bruno Henrique de 2019, 2020, mas pode ainda assim dar alguma alegria pra gente aí ao longo do ano. Pessoal, Flamengo no meio de semana pega o Galo, outro time que está esfacelado pela Copa América e também por desfalques, né? O Galo vem muito mal, empatou hoje com o Atlético Goianiense em casa. O próximo jogo é lá na Arena do Galo. Então, esperar uma grande vitória do Flamengo, ou pelo menos um empate fora de casa já é um bom resultado. O Flamengo continua líder, independente de qualquer coisa. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, então, mesmo com a vitória do Palmeiras, o Flamengo continua líder. E aí, é esperar mesmo acabar essa Copa América, porque tá começando a pesar, né? Você percebe que Bruno Henrique, em vez de jogar 20 minutos, 30 minutos, tá jogando o jogo todo. O Gerson tá jogando o jogo todo. O Pedro tá jogando o jogo todo. Ainda mais agora com essa história do Gabigol. Então isso lá na frente pode fazer uma diferença e o Tite não tem quem tirar, não tem quem colocar no lugar, né? O Bruno Henrique hoje entrou e foi um rapaz, o Verton, né? O moleque da base, você vê, coitado, sem condições nenhumas de fazer um jogo no segundo tempo, pelo menos, né? Um jogador muito cru ainda, mas vamos ver como vai ser o futuro do Flamengo ainda nesse período Copa América. Queria agradecer a todo mundo que chegou aqui no vídeo. Aquele recadinho básico, né, pessoal? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, né, se puder ajudar a se inscrever no canal para a gente chegar ao nosso número de 1000 inscritos no canal. Nosso número que queremos alcançar
é de 1.000 inscritos no canal. E depois, né? 2.000, 3.000 e por aí vai. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vamos lá, galera. Nação Rubro-Negra. Quarta-feira, Flamengo e Galo, lá em Minas Gerais. Se Deus quiser, uma vitória rubro-negra. Valeu, galera. Fui.